Olá pessoal, estamos de volta aqui, dessa vez para gravar um vídeo de conteúdo aqui no nosso canal do Tributário News. Meu nome é Guilherme Ornelas Mendes Lobato, pelas regras do YouTube eu tenho que me identificar logo no início. Vamos falar hoje sobre um informativo, o informativo da STJ, um caso interessante de direito tributário internacional envolvendo preço de transferência. Eu achei, depois que eu li esse informativo, eu li esse informativo sobre esse processo específico, eu achei interessante fazer esse vídeo, até mesmo para colocar minha posição aqui em relação ao julgado e também é um assunto um pouco diferente, né? Tratar de direito internacional tributário, acho interessante. Pois bem, vou falar para vocês qual é o informativo, qual é o número do processo direitinho, e a gente vai começar a analisar. Vamos ver aqui. Bem, o processo é um RESP de número 1.787.614 de São Paulo. Fala sobre preço de transferência, IRPJ, CSLL, a Lei 9430 de 96 e a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 243 de 2002. Fala sobre a legalidade dessa interpretação da Receita Federal a respeito do artigo 18 da lei e que foi veiculada, né, pela Instrução Normativa mencionada. No destaque, temos a seguinte frase. A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa SRF número 243 de 2002 não viola o artigo 18 da Lei 9.430 de 96. Esse é o destaque. Mas deixa eu dizer para vocês qual é o informativo, né? É o informativo 791 do STJ, de 18 de outubro de 2023. Bem, esse é o informativo. E eu já falei qual é o RESP. E o que acontece nisso aqui? É o seguinte, a lei 9.430, no seu artigo 18, ela tratou sobre o preço de transferência. E tem uns 3 ou 4 métodos aqui, deixa eu ver, acho que são 3 ou 4, não importa, mas tem um deles que tem a ver com o caso, que é o PRL, que é o método do preço de revenda menos lucro. Né? E esse método consiste no quê? Bem, primeiro vamos ver o que é isso, né? Preço de transferência. O método de preço de transferência é uma forma assim que a Receita Federal tem de considerar o preço de algo que uma empresa brasileira esteja comprando, importando, e ela parte de algumas presunções. O Estado, a Receita, isso porque a lei admite. É a lei que estabelece qual é a presunção da qual a Receita pode partir por meio desse artigo 18 da Lei 9.430 a respeito do valor do custo do bem, a respeito do lucro, a respeito de preços, de outros preços assim que envolvem, por exemplo, o frete, determinado, às vezes a empresa também na hora de vender aqui, ela compra e vende, ela tem também que pagar comissão para o vendedor e tal. Então todos esses elementos, né, os itens que formam o preço, é algo que para evitar vamos dizer assim, uma fraude, vamos falar num termo mais abrangente, né? A fraude, para evitar fraude do importador, da empresa brasileira, de forma a diminuir a base de cálculo dos tributos que ela tem que pagar aqui no Brasil. Então já existe uma lei dizendo quanto é que tem que ser, mais ou menos ali, o valor, qual é o custo
de aquisição do bem, porque o custo de aquisição do bem, nós sabemos que ele é, ele é, como é que eu vou dizer, ele é diminuído, né, do valor da base de cálculo. Eu esqueci a palavra aqui, mas a gente, na hora que vai fazer a base de cálculo do RPJ da CSLL, você tem que retirar, fazer o desconto do custo do bem, porque é apenas em cima do lucro que você faz o cálculo dos impostos. Então, para evitar fraude, inclusive com empresas vinculadas no exterior, em que você, a princípio, pode combinar com o seu vendedor, né, com aquela pessoa de quem você comprou o bem, você pode combinar com ela o valor dos custos. Imagina se for uma empresa sediada num paraíso fiscal. Então, os custos, se ela vender para você, você aqui no Brasil, se ela vende para você um item com um custo alto, ela não paga tributo por isso, porque é paraíso fiscal, estou dando um exemplo. Mas você diminuiu a sua tributação aqui, porque superfaturando o custo, você vai acabar diminuindo na operação, né, o valor do lucro, pelo menos ali, contabilmente. Então, isso é chamado de exportar lucro. Quando você exporta lucro, você está diminuindo o seu lucro contábil aqui e você paga menos tributo. Os tributos sobre o lucro, como são o IRPJ e a CSLL. Joia, então existem essas regras, existem algumas regras, né, inclusive que estão no artigo 18 da Lei 9.430, e essas regras, o que acontece? O contribuinte que entrou com mandado de segurança, ele entrou com mandado de segurança porque ele estava seguindo a regra do 9.430, aplicando a regra do 9.430 na sua empresa, que é importadora, né, de bens estrangeiros. E o que acontece? A Receita Federal falou, bem, não é bem assim. A regra, a lei, quando fala sobre o método, né, de PRL, como dizem, que é preço de revenda menos lucro, ela está estabelecendo umas regras para itens que você compra e revende. Não é uma regra que deve ser aplicada quando você compra um item e esse item ele é um insumo da sua indústria, e como insumo da sua indústria você acaba revendendo o bem completo, vamos dizer, industrializado. E o valor do bem vendido ele é muito superior ao valor que seria se fosse apenas um insumo comprado e revendido no Brasil. Comprado do exterior e revendido no Brasil. Então, o que a Receita Federal fez? Ela disse o seguinte, por meio da instrução normativa, que quando você usa o bem apenas, quando você compra um bem e usa-o para ser um insumo, há uma transformação nele, para depois você revender, ou ele faz parte ele é um item do bem que vai ser vendido por essa empresa brasileira, mesmo que seja no mercado interno, né? O lucro, que é base de cálculo do IRPJ e do CSL, não vai ser a regra que está no artigo 18. Qual é a regra que está no artigo 18 da Lei 9.430? A regra é que o lucro é 20% do valor de revenda do bem. Esse é o lucro. Aí chegou a Receita Federal e falou, isso só vale no caso de compra e venda do mesmo bem, da revenda do mesmo bem que você comprou no exterior. Quando você trabalha esse bem, ele é colocado dentro do processo industrial, o lucro passa a ser no valor na porcentagem de 60%. Não é 20%, é 60%. Eu tenho para mim que quando a Receita Federal fez isso por instrução normativa, ela estabeleceu
uma nova regra, uma nova norma, apagando a anterior. Porque a anterior não diz, a regra do artigo 18 não diz em que caso que ela deve ser aplicada e em que caso que é possível outra alíquota ser aplicada. A gente tem que ver uma coisa interessante, que no direito tributário, ele tem o mesmo espírito do direito penal, que é o quê? Vale o que está escrito. Isso é muito importante, vale o que está escrito. Agora, você não pode escrever de qualquer forma. O artigo 151º da Constituição Federal estabelece que o tributo só pode ser criado por lei, só pode ser exigido por lei. E lei aí, entenda-se, né, é a lei ordinária, não é por lei não por norma infralegal, sabe? Então fica esquisito você ter uma norma, norteadora tão forte na Constituição, um verdadeiro princípio, que na verdade é uma norma, é uma regra, né? Vamos dizer assim, alguns falam, não, esse negócio é o princípio da legalidade, o princípio da legalidade, mas veja, se você não seguir esse princípio, ele é um princípio tão forte, se você não segue esse princípio, você acaba com o direito tributário, porque vira aquilo que o administrador quer. Simples. Eu tenho para mim que o princípio tributário da legalidade, ele tem que ser aplicado com força total, sempre. A partir do momento que você relativiza o princípio da legalidade no direito tributário, você abre uma brecha para um verdadeiro vale-tudo. Né? Quando o Estado está forte, quando o governo está forte, vale qualquer coisa que ele fala. Sabe? Então é um perigo. E mais, assim, é a garantia do contribuinte de que ele está fazendo a coisa certa. Porque para investir no Brasil, investir no Brasil é uma coisa que todo mundo quer, o empregado quer, o desempregado quer, o governo quer, né, o empresariado quer. Mas a gente tem que possibilitar isso. Né? O Poder Judiciário tem que enxergar isso com muita seriedade, porque ele que vai dizer a última palavra. É ele que vai dizer a última palavra na questão de segurança jurídica do empreendedor. Então, assim, está escrito 20% é o lucro, é considerado lucro para efeito de tributação, no artigo 18, nos métodos de preço de referência, nesse PRL, né, que é o preço de revenda menos lucro, está escrito isso na lei, então isso deve ser observado. Mas isso não confere muito com a realidade, porque quer saber, na verdade, se você for dar uma olhada bem, quando ele recebe quando o importador recebe um bem, ele trabalha esse bem e revende, na verdade, se você for dar uma olhada, na verdade dos fatos, o lucro dele é maior do que 20% mesmo. Cara, gente, mesmo que seja, vale o que está escrito. Porque senão você começa a é o que eu disse, você perde a segurança jurídica. Isso é um jogo. Existe certas coisas no direito que é um jogo jogado, sabe? Então, assim, se a regra do jogo é essa, então temos que exigir isso. Não podemos mudar a regra do jogo. Porque é jogo, é dinheiro para lá ou dinheiro para cá. Não é uma questão assim, não é uma questão de segurança nacional, não é uma questão de vida ou morte, em que tem um princípio que você pode aí começar a relativizar todos os princípios em nome de um outro princípio maior. Não é isso. Direito tributário é jogo. Ele tem esse lado bastante interessante, que embora você seja embora o direito tributário seja um ramo do direito público, ele é um jogo que existe entre a receita e o contribuinte. Sabe? Então não tem como você relativizar as regras do jogo num jogo. Não dá. Então,
você destrói o jogo. Aí o que acontece? As pessoas, ao invés de investir aqui, vão investir lá. Ao invés de acreditar no Brasil, vão acreditar em outro país. E é mais sério com isso. Então, essa questão, essas alterações de alíquota, que não tem supedâneo constitucional muito claro, porque às vezes a Constituição, né, tem casos que a Constituição ela estabelece, não, por meio de resolução o Senado pode alterar a alíquota mínima, a alíquota máxima, por meio do o Poder Executivo pode alterar a alíquota do imposto A, B ou C, a própria Constituição deixa, está certo, porque às vezes tem tributos fiscais aí que é para ser assim mesmo. Agora, chegar e falar por meio de uma instrução normativa, querer dizer como é que é a realidade, alterando a exigência de um tributo que é estabelecida por meio de lei, sabe? Que isso é uma norma constitucional, é forçação. Isso é forçação. Aí nós temos duas situações. Você tem aquele empresário que olha essa instrução normativa e fala, quer saber? Essa instrução normativa tem razão mesmo, vou cumprir. Beleza, cumpriu. Tem outro empresário mais arrojado e mais firme, que conhece os seus direitos, que fala o seguinte, olha, essa instrução normativa ela tem na lei das tamancas, porque está escrito na lei que é 20%. A instrução normativa não pode interpretar a lei de forma a alterar a alíquota para mais, dizendo que a realidade não foi, a realidade é diferente do que está escrito na lei. Ela está aumentando o tributo, ela está inventando o tributo, ela está inventando regra. Esse empresário pode pensar dessa forma e entrar na justiça por meio de um advogado questionando isso. E com muita razão. Agora, o STJ chegou, neste caso, dizendo o seguinte, considerando inclusive que essa instrução normativa, ela virou lei, né? Ela foi, não vou dizer convertida em lei, né? Mas ela foi o conteúdo da instrução normativa 243, ela redigiu, vamos dizer assim, ela foi copiada e colada para a Lei 12.715. E a Lei 12.715 deu nova redação a 9.430. Isso, 12.715 e 2012. Então, aí ela pegou esse 60% e colocou lá na Lei 9.430, sendo que isso já tinha vindo, claro, de uma medida provisória, lá de 99. Mas, de toda forma, medida provisória e lei é a mesma coisa. Em termos de força. Em termos de força para você, a medida de força legal em direito tributário. O direito tributário, assim, aquilo que você puder inventar em forma de lei ordinária, você pode inventar por meio de medida provisória. A medida provisória é de 99. A instrução normativa é de 96. A medida provisória é 2013, né, de 99. Foi de 2013 que começou a mexer com isso. Aí depois teve uma outra lei, 9.959, no ano 2000. Tivemos outra medida provisória 478 de 2009. Até que tivemos também uma medida provisória 563 de 2012. E até chegar nessa lei 12.715 atualmente. Mas veja, a questão é a seguinte. Nós não podemos aceitar que tributo seja exigido ou aumentado por força de instrução normativa. Mesmo que ela esteja sob o pretexto de estar interpretando uma lei, aumentando, e ao interpretar, aumenta a alíquota, aumenta a base de cálculo do tributo, dizendo que não está de acordo com a realidade. Isso para mim é aumentar a lei, aumentar, exigir tributo e aumentar e inventar tributo sem lei que o faça.
certo? Então, eu vejo para mim que isso é inconstitucional. O STJ fez o quê? Ele fez o contrário do que eu estou dizendo. Ele disse o seguinte, que a interpretação, a instrução normativa, ela interpreta corretamente, de acordo com a realidade, o artigo 18 da Lei 9.430, e o fato dessas regras estabelecidas pela instrução normativa da Receita Federal terem tornado lei, né, delas terem sido incluídas, né, na 9.430 por meio de lei, isso não significa que haveria necessidade de ter sido, de que haveria necessidade de lei desde o início. Não significa que a instrução normativa foi além do seu poder regulamentar. Eu vejo que é exatamente o contrário. A partir do momento que aquilo ali virou lei alterando a alíquota, aumentando o tributo, aí sim, eu não vou discutir, mas se precisou virar lei, inclusive o próprio STJ diz lá no seu informativo, né, que isso foi para diminuir as discussões em âmbito administrativo e judicial em relação ao assunto. Então é mais um motivo para eu achar o quê? Que agora sim está valendo. E essa alteração legislativa foi fundamental para que fosse levado a sério um aumento de tributo feito por meio de instrução normativa. Eu acho que essa decisão do STJ ainda ela desafia um STF, um recurso extraordinário para o STF, com um fundamento no artigo 151, né, da Constituição Federal. Sabe? É simples assim para mim. Entendeu? Então, gente, eu quis falar hoje sobre isso. Eu tenho lido os informativos do STF, do STJ, porque é um hábito, mas eu resolvi comentar só aquilo que eu acho que realmente é mais importante, que eu tenho algo diferente para dizer, ao invés de ficar só repetindo, né, e informando vocês. O objetivo desse canal não é simplesmente informativo, é para a gente trazer uma reflexão nova, né, principalmente uma reflexão autêntica, mesmo que seja pró ou contra o julgado, mas uma reflexão autêntica que a gente acha importante deixar registrado. Tá certo? Então ficou aqui o meu comentário sobre este julgado, né, do RESP 1787614 de São Paulo, que fala sobre preço de transferência. Joia, eu estou infirmando este resultado do STJ. Eu acredito que o STF pode inverter isso aqui, essa decisão. Joia? Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.